Boa noite, Júlia. Boa noite, Gisele. Tudo bom, Brima? Isa, Dona Darcy. Professor Floriano. Ieda. Vamos lá. Boa noite, Edson. Tudo bom? Seja bem-vindo. Boa noite, Odete. Boa noite, Elisandro. Romeu. Boa noite, Neide. Seja bem-vinda. Boa noite, Júlia. Tudo bom? Estou ao contrário. Deixa eu baixar aqui, peraí. Tá E me aumentar ouvindo? Oi, tô. Tá me ouvindo? Tô. Eu tô de lado ou não? Tá. Pronto. Peraí. Deixa eu ajeitar então. Eu botei no celular e aí nunca Ah, sei se eu vou estar de lado ou não. Deixa qual que é eu... melhor pra você aí? Você quer manter do jeito que tava ou vira o meu? Você que sabe. Não, Agora então ficou pronto. bom? Aí, agora estamos te vendo bem. Pronto. Pode ser assim então. Tá ótimo. Seja bem-vinda mais uma vez, minha querida. Obrigada, amiga. Recebemos você com muito amor em nome do Centro Espírita Obreiros da Luz. Oh, vocês também estão no nosso coração aqui, ó. Palpitando Ai, ainda. em breve, com fé em Jesus, poderemos nos reunir novamente e aglomerar um pouco na nossa casa que está em reforma. Quando você vier, já vai ser de casa nova. Coisa boa. Graças a Coisa Deus. boa. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer a pequena leitura aqui do nosso Evangelho. Então vamos lá, do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 19. A fé transporta montanhas, o poder da fé. Que é o tema que você vai nos abençoar hoje. Vamos lá, vou ler só um pedacinho. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam àqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir o fim. Ela dá uma espécie de lucidez, faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas.
Só dar uma boa noite aqui pro pessoal que chegou. Boa noite, Ney. Ildete, eu já falei. Estela, Cíntia, Mário, Medeiros, minha mãe, mãe Lúcia, benção. Rúbia e Mário. O pessoal for chegando, já se sintam acolhidos. E eu vou fazer a nossa prece inicial. Deixa eu baixar aqui o som. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos aqui para darmos continuidade a esse trabalho do Centro Espírita Obreiros da Luz, que são as nossas palestras públicas doutrinárias. Rogamos a Ti a Tua proteção e de todos os nossos irmãos da Falange do Bem que estão conosco nesta noite. Rogamos a vocês que possa levar a intuição à nossa irmã Júlia Moreno, para que ela traga a mensagem que foi programada para nós nessa noite de hoje. Que estejamos todos sobre a Tua proteção, com a graça do Pai, que assim seja. Olha, Júlia, hoje nós vamos fazer um teste. Sim. Vamos ver como que vai ficar. Certo. Você me disse, tá? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Então, pronto, sou o seu controle remoto. Gente, a palavra é toda sua. Obrigada, Agda. Primeiro, eu queria agradecer a vocês, ao CEO, né? O convite. É uma casa que nos acolhe, né? Uma casa bem carinhosa, né? Com a gente. Então, eu só tenho a agradecer. E o poder da fé, né? Essa palestra, esse tema, a gente tem falado muito nessa pandemia. E, assim, eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente reforça. E aí eu queria que você colocasse, né? Vamos lá, meu controle remoto. Então, vamos lá. Colocar aí a passar para o outro slide, que a gente vai falar sobre a fé. Então, como eu tô um pouquinho afastada, eu vou ler aqui no meu arquivozinho. O que seria a fé? Né? A convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, credulidade, crença. É o conjunto de ideias e crenças de determinada religião ou doutrina. Em uma concepção vulgar, então, como é que a gente chamaria, o que a gente diria que é fé? Fé está relacionada a acreditar. É uma crença, né, que nós temos. Então, por exemplo, eu digo que eu acredito em Deus, então eu creio em Deus. Eu acredito na imortalidade da alma, acredito nos espíritos. Acredito que, inclusive, eu sou um espírito. Então, toda vez que a gente acredita em alguma coisa, a gente vai dizer que a gente tem fé. Certo? Então, vamos passar para o segundo, outro slide. E aí, existem alguns tipos de fé. A primeira fé é a fé natural. É aquela que é espontânea e destituída de reflexão ou de lógica. Ou seja, é aquela fé que parece que é inata. A pessoa já nasceu, né, acreditando, já nasceu com aquela crença, e você fala assim, meu Deus, é um santo, porque já nasceu assim. Geralmente, quem tem esse tipo de fé são aqueles espíritos que já tiveram outras reencarnações e já tiveram a chance de aprimorar, de provar a sua fé. O outro tipo de fé é a fé adquirida. Essa é aquela que a gente vai adquirindo, né? É obtida através das nossas experiências. Então, desde que a gente nasce, a gente vem no mundo e vem experimentar as coisas. A partir do momento que tudo que a gente faz vai dando certo, a gente vai reforçando a nossa crença, a gente vai reforçando a nossa fé naquilo. Então, eu tenho fé que eu sou capaz de sair daqui e sair andando pela casa. E isso é uma crença que eu adquiri
durante toda a minha jornada, durante a minha experiência. Como a fé espírita, né? Como é uma religião nova, provavelmente eu esteja ainda experimentando ela nessa minha experiência carnal, ou talvez em outra, mas nessa talvez reforçando mais a minha fé. Por final, vem a fé científica, que é aquela que é nos trazida pela academia. Então, existem coisas que a gente acredita, mas a gente nunca viu. Por exemplo, aí tem um desenhozinho do átomo, né? O átomo, a gente não vê o átomo, mas a gente sabe que cientistas, pesquisadores, pessoas da academia, da ciência, pesquisaram e descobriram o átomo. E nós acreditamos, né? Darwin, né, com a evolução da espécie, também nos trouxe algumas teorias que nós acreditamos, teorias evolucionistas, e que nós acreditamos, e essa crença é uma espécie de fé científica. O dinossauro, ninguém nunca viu um dinossauro, pelo menos não nessa encarnação. Mas a gente, através de vestígios, através de explorações arqueológicas, através das pessoas que foram em busca e acharam os fósseis, então a gente sabe, a gente tem certeza, a gente tem fé de que eles existiram. Bora, meu controle! Então, além dessa fé, desses 3 tipos de fé, ainda existe uma fé que a gente chama da fé religiosa, que é aquela que a gente tem acerca de um ser superior. Essa fé pode ser Deus, a gente pode chamar de Jeová, pode chamar de Alá, a gente pode chamar de energia cósmica, a gente pode dizer energia suprema, a gente pode chamar do que quiser. É o ser supremo que regulamenta o cosmo, a nossa vida. Então, essa seria essa fé religiosa e que está embasada em muitas doutrinas. Então, nós temos a católica, nós temos os protestantes, nós temos os espíritas. Então, essa fé religiosa, ela é muito pessoal, ela depende de cada um. E, passando, temos o espiritismo, que é o que a gente chama de a fé raciocinada. E olha o que Kardec colocou sobre esse tipo de fé, né? É aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, diferente da fé cega, aquela fanática, aquela que acredita em tudo que é dito, nós temos uma fé que a razão ela é colocada em destaque. Nós não acreditamos porque acreditamos. Nós acreditamos porque existe um motivo para acreditar. Esse motivo, a maioria desses motivos foram nos trazidos pelos espíritos, inclusive, e são tão lógicos, né? Se a gente pensar que o espiritismo ele tem uma lógica, ele tem uma racionalidade tão grande que fica difícil para a gente duvidar. Mas, assim, para falar dessa fé, a gente sabe que a fé, na verdade, a gente pensa que ela é uma crença, mas, na verdade, ela é uma virtude. Ela é uma conquista do espírito, nas diversas reencarnações que a gente vai tendo. Então, não é acreditar, é um hábito, é uma virtude que a gente adquire. E para chegar a essa fé, virtude, a gente vai passar por 3 passos. E eu vou explicar cada passo para vocês, para a gente tentar descobrir se nossa fé é real, se a nossa fé é robusta, se a nossa fé é suficiente e se a gente consegue, a exemplo de Bartimeu, o cego Bartimeu, se a gente tem essa fé que ele teve. Então, o cego de Jericó é uma história fantástica, que foi descrita por Marcos, pelo evangelista Marcos, e conta, não é uma parábola, olha que interessante, não é uma parábola, é uma história.
aconteceu, Marcos narrou. Jesus estava caminhando e encontrou o cego de Jericó. E essa história, ela tem uma simbologia, ela tem um conteúdo simbólico tão forte que parece até que foi realmente uma parábola. E não foi. Então, eu vou ler, tá aí a parábola, a história tá aí, né? A Agatha está mostrando aí para vocês, eu vou ler para a gente discutir depois por que o cego de Jericó, ele mostrou que ele realmente tinha fé. Então, chegaram a Jericó, chegaram a Jericó e os discípulos. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabone, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia pelo caminho. Vamos falar umas coisas antes da gente entrar na história. Primeiro, Jericó, Jesus saía com seus discípulos de Jericó e ia para Jerusalém. A primeira simbologia que a gente encontra nessa história é Jericó e Jerusalém. Jericó era uma cidade comercial, extremamente comercial. Jerusalém era uma cidade espiritual. Em Jericó havia um comércio muito grande. Então, simbolicamente, a gente podia dizer que era um ambiente materialista, o materialismo. No entanto, Jerusalém, ela tinha o Templo de Salomão. Então, era uma cidade espiritual. Era lá que as pessoas buscavam encontrar Deus. Então, Jericó, em termos de altitude, ele ficava abaixo e Jerusalém acima. Quando a gente fala que Jesus estava indo de Jericó para Jerusalém, ele estava subindo. Ele estava saindo do lugar material, comercial, para ir para a cidade espiritual. Ele estava em elevação. Então, simbolicamente, o que essa história vai nos dizer? Que essa jornada de Jericó para Jerusalém, a gente pode considerar como a jornada de evolução do homem. O homem saindo da materialidade e tentando seguir o caminho para o espiritual. E aí, bora, minha amiga, a gente passa para a parte em que vamos começar a falar sobre, primeiro, Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, mendigando, e era cego. Vamos também, de novo, fazer buscar a simbologia da coisa. Primeiro, quem é Bartimeu? Bartimeu, a gente não sabe quem ele é. A gente não sabe o nome dele. Ah, mas o nome dele não é Bartimeu? Não. O nome dele, Bar é um prefixo que significa pai. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Mas quem é Timeu? Que filho de Timeu ele é? A gente não sabe. Outra coisa que a gente também pode dizer é o seguinte: se Bartimeu, a gente é um ilustre desconhecido, qualquer um de nós poderíamos estar ali, no lugar dele, sentado, mendigando, à beira do caminho e cego. O que significaria sentado? Estacionado, parado. O caminho da evolução está na frente e ele está à beira do caminho. Ele não está seguindo, ele está à beira, sentado, mendigando. Ele, além disso, o fato de estar mendigando significa que ele é um necessitado.
e também é cego. A cegueira dele é física. Mas se a gente for trazer para um amplo, para um contexto espiritual, além de qualquer um de nós sermos o Bartimeu, a gente também sempre necessita de alguma coisa. A gente sempre vai estar mendigando. E a gente, muitas vezes, somos também um cego. Somos nós os cegos que estão precisando ser curados. Então, simbolicamente, essa cegueira de Bartimeu, a gente pode dizer que pode ser uma cegueira espiritual. E aí, ele conta que quando ouviu, deixa eu pegar aqui, quando ouviu o Cristo, né? Quando viu Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Olha que coisa, ele começou a gritar. E quando ele chega nesse momento, a gente começa a pensar no primeiro passo que eu falei a vocês, no acreditar. Então, o que seria esse acreditar? Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, tem uma história bem interessante, que para mim é a que melhor explica o sentido do acreditar. Ele estava dando uma entrevista na BBC e o repórter lhe perguntou se ele, quando era criança, quando ele era menor, se ele acreditava em Deus. E assim, Jung, ele é filho de um pastor protestante e tinha alguns problemas com o pai justamente por conta dessa fé. A mãe dele já tinha um pé no espiritismo. Ela era médium, inclusive. Talvez não praticante. Então, Jung estava cercado pela religiosidade desde pequeno. E quando o repórter perguntou se ele acreditava em Deus naquela época, ele respondeu sim, acreditava. E aí o repórter pergunta: e agora? Você acredita? A pergunta foi: e agora o senhor, psiquiatra, o senhor que é um homem de ciência, que não é mais, que já tem condições de pensar, não precisa seguir a religião do pai, a religião da mãe. O senhor que é uma pessoa da ciência, o senhor ainda acredita em Deus? Ele olhou para o repórter e respondeu assim: agora, isso é muito difícil. Agora eu não acredito. Eu sei. Eu não preciso acreditar. Eu sei. Então, quando a gente pega essa história de Jung, a gente vê que ter fé não é acreditar. Acreditar é crer, é ter uma crença. E essa crença, quando a gente fala acreditar, ela dá uma noção assim de fragilidade, que a gente às vezes fala: será? Será que é realmente isso? Mas quando a gente fala que eu sei, é muito diferente. Saber é certeza. Então, quando eu digo que eu acredito em Deus, não, eu não acredito em Deus. Eu sei que ele existe. Você acredita em espírito? Não. Eu sei que os espíritos existem e sei que eu sou um espírito. Então, quando a gente vai falar em acreditar, a gente vai mudar a palavrinha. Eu vou começar a falar agora em saber. Eu não acredito, eu sei. Então, minha amiga, pode passar. Porque é justamente isso, né, que o nosso amigo Chico vai dizer. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, é essa noção que Chico vai nos trazer, de que não é acreditar, é saber. Bora, vamos seguir então. Então, e seguindo a história, né, a gente vai dizer que muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que interessante, olha
que é uma frase que a gente passa às vezes, não dá muita importância, mas olha que interessante. Ele queria sair do lugar que ele estava, ele começou a gritar, pedindo ajuda a Jesus para que o curasse. E as pessoas em volta mandavam ele se calar. As pessoas em volta pediam para que ele ficasse quieto. Elas não queriam que ele saísse daquele lugar. Eles não queriam que ele caminhasse pelo caminho que levasse ele para uma evolução espiritual. E se a gente for pensar nisso simbolicamente, e nós? Quem são esses que, quando a gente está à beira do caminho, pedindo a Jesus que nos cure, impede, fala, não, fique quieto, fique calado, deixa Jesus passar, fica aí, não fale, não grite. Quem são essas pessoas, né? Se formos analisar, muita gente tem interesse que a gente não saia do lugar. Muita gente tem interesse que a gente não ande, que a gente fique estacionado, que a gente fique parado na beira da estrada. Nossos familiares. Tem muita gente que, vocês sabem, muitas pessoas, muitos espíritas têm uma família que resiste à nossa doutrina, que resiste à nossa modificação moral, que buscam até chacota, né? Dizendo que a gente não quer o quê? Quer virar santo, quer virar anjo. Mas existem outras pessoas também. Existem pessoas que não nos desejam bem e estão gritando também. Cala, fique quieto, deixa Jesus passar e não faça nada. Que são nossos obsessores. Lógico que, se a gente quer evoluir, os obsessores querem que a gente fique atrás. Não vá para o caminho. Não siga a nossa evolução. Porém, existe um personagem que esse realmente é o pior de todos. É aquele que mais grita e mais pede para a gente não sair do lugar, que somos nós mesmos. Quantas vezes Jesus passa, nos chama e a gente não vê, não ouve. A gente simplesmente fica parado. Porque para a gente é muito difícil sair dessa zona de conforto. Para a gente é muito mais complicado largar, sair buscando o Jesus. Sair dessa zona de conforto significa ver coisas novas. Sair de um lugar que a gente já conhece para poder seguir adiante. Então, voltando ao nossa história, seria o confiar. Pode mudar, minha amiga. E o confiar vem justamente nessa frase. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Olha só. Deixando o manto. Por quê? Bartimeu, quando deixou o manto, ele confiou em Jesus. E aí vem a história que Rossando Klinger conta pra gente, quando ele fala dessa história de Bartimeu. Ele diz que aquele manto ele tinha um significado muito importante para todas as pessoas que estavam ali mendigando. Aquele manto ele tinha um selo, ele tinha como se fosse uma autorização. Quem tivesse aquele manto tinha uma autorização para poder mendigar. Então, o manto era o único objeto de subsistência dele. Sem aquele manto, ele perdia a única forma que ele tinha para ganhar vida, para se sustentar. Então, quando ele larga o manto, ele deixa o manto para trás, significa que ele abre mão de tudo que ele tem. Ele deixa o manto e, com certeza, alguém iria pegar. Porque muitos precisavam dele. Muitos precisavam daquele manto para poder... imagina, até para mendigar tinha que ter autorização. Então, ao largar aquele manto, ele foi na confiança. Ele abandonou tudo que ele tinha.
Ali, ele realmente, ele deu o salto de fé dele. E a gente sabe como a gente sabe que a fé ela é uma virtude, ela é adquirida pouco a pouco. Ela é processual, né? A natureza não dá saltos. Então, às vezes é difícil largar o manto. Às vezes a gente não consegue realmente. E confiar é algo extremamente complicado para muita gente. Confiar é assim, é você estar subindo a escada e falta luz, fica aquele breu, aquele escuro. E você ter a confiança de que acima você pode pisar, porque o degrau vai estar lá. Então, quando a gente tem essa confiança, quando a gente abandona nossos mantos, né? Nós firmamos um relacionamento com Deus. Nós estabelecemos um contrato com Ele. Eu, a partir de agora, confio no Senhor. E essa confiança é algo que a gente não precisa se preocupar de forma nenhuma. Porque as leis divinas são imutáveis. Porque são perfeitas. O que é perfeito não muda. Nós é que vamos ter que nos acostumar em obedecê-las. Mas essas leis, elas não vão se alterar. Então, é a confiança que a gente tem de que tudo se encontra em equilíbrio. Tudo se encontra sob o comando divino. E se Deus é soberanamente bom e soberanamente justo, tudo que ele faz, tudo que nos acontece, tem uma razão de ser. Às vezes a gente pergunta assim, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Na verdade, a gente tem que questionar para que isso está acontecendo comigo? Para que eu estou passando por isso? Porque é a partir daí que a gente vai descobrir, vamos aumentar a nossa confiança no divino, uma nossa confiança nesse eterno. Então, a gente às vezes se deixa levar pelo desespero, pela angústia, pela depressão. Nós perdemos, às vezes, a esperança. Mas a gente tem que ter certeza de que tudo isso que está acontecendo hoje, inclusive, né, falando assim, de pandemia, de angústias, né, de diversas pessoas em luto, muitas pessoas doentes. Se a gente parar para pensar, não com os olhos da matéria, mas com os olhos do espírito, a gente vai descobrir de forma assim, bem objetiva, bem racional, que é uma grande oportunidade essa que a gente está vivendo hoje. Estamos tendo que conviver com as pessoas, com os nossos dentro de casa presos, e às vezes tendo que testar a nossa paciência, a nossa tolerância. Temos que também testar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Não pode usar o batom novo com a máscara, é impossível. Estamos proibidos de sair. Muita gente não está usando o vestido, a bolsa nova, o sapato novo que comprou. Estamos também passando por momentos de muita dor, muita fome, muita gente desempregada. Então, é uma oportunidade da gente não só demonstrar a nossa fé, mostrar que somos, acima de tudo, acreditamos em Deus, temos fé em Deus, acreditamos que tudo isso vai passar e que tudo isso tem um propósito, tem um para quê. E também temos a oportunidade de ser solidários, de colaborar, de ajudar o outro, ajudar o próximo, porque a quantidade de pessoas que estão precisando de ajuda atualmente é muito grande. E aí, minha amiga, a gente passa para Teresa d'Ávila, que tem essa colocação de Teresa, eu acho assim que é extremamente importante, né? Que ela fala: não te perturbe, nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Então, para a gente ter coragem, esperança, fé,
a gente precisa confiar. E é na confiança. Se a gente achar que só Deus basta, a gente está tranquilo, estamos confortáveis. Bem, continuando, é essa pergunta que eu acho assim interessante. Que Jesus pergunta a Bartimeu: que queres que eu faça, que te faça? Se Jesus chegasse aqui para a gente agora e perguntasse: o que queres que te faça? O que nós responderíamos? O que nós precisamos ser curados? Quais são os mantos que a gente possui e que a gente ainda não abriu mão? O manto do orgulho, o manto do egoísmo, o manto da intolerância. O que está faltando para a gente confiar e seguir ele, né? E ir pelo caminho, entrar no caminho e procurar Jesus. Jesus sabia o que Bartimeu precisava. É lógico, ele sabia que Bartimeu era cego. Ele sabia qual era o tipo de cura que Bartimeu precisava. Mas por que ele perguntou? Porque ele queria que Bartimeu tivesse consciência daquilo que ele estava pedindo. Porque todo processo de cura é um processo também de responsabilidade. Pensa, a gente entra no centro, né, e pede lá os espíritos que nos curem, nos curem, nos curem. Os espíritos vêm, fazem o trabalho, se for do nosso merecimento, e nos cura. E aí? A gente volta, sai do centro e volta a ficar doente. Por quê? Porque a gente precisa, a gente ainda não confia, a gente ainda não sabe que a gente quer essa cura. Às vezes a gente está pedindo assim: eu quero aprender, eu quero estudar. Aí chega no centro, tem uma infinidade de obras, tem toda a obra de Kardec, tem André Luiz, tem Divaldo Franco e Joana de Ângeles, tem Emmanuel, tem tanta coisa que pode nos consolar, nos trazer respostas, nos trazer esperança, e a gente lê, estuda e depois que sai de lá esquece tudo. Então, se Jesus chegasse agora e perguntasse para cada um de nós: o que quer que eu te faça? O que será que a gente pediria? Qual é a cura que a gente necessita? Porque a cada manto, cada vez que a gente está agarrado a um manto, a algum vício, a alguma imperfeição, quando a gente está agarrado a todo manto de usura, o manto da raiva, a gente está atrelado a uma doença. Nós estamos cegos espiritualmente. Então, somente Jesus, chegando para a gente e perguntando: você quer realmente ser curado? Você quer sair dessa zona de conforto, que é a zona que você conhece, de pedinte, para uma coisa mais ativa, né? Você quer seguir realmente, você quer realmente essa cura? E se a gente parar para pensar, eu acho que a gente precisa fazer diversas avaliações. Se nós queremos realmente ser curados, se nós realmente queremos largar esse manto, se nós queremos encontrar com Jesus. E, por último, pode passar, minha amiga, ser fiel. Ser fiel é seguir. Foi como ele colocou. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Então, a fidelidade não é uma coisa só de boca. E aí eu acredito, eu confio e eu sou fiel. Não. Fidelidade é fazer exatamente aquilo que o mestre manda. Se aquilo que a gente acha que o mestre falou é o correto, é o certo, então a gente tem que seguir. Não adianta a gente ficar buscando a cura e depois deixar ele seguir sozinho e a gente não ir atrás. Porque a gente vai de novo cair. A gente de novo vai adoecer. E isso acontece de forma recorrente. A gente tá parado no caminho, porque a gente tem muitos mantos, né?
A gente não, como eu já falei aqui, a natureza não dá saltos, então a gente tem vários mantos e a gente precisa se livrar de cada um deles para voltar de novo ao caminho do bem. Então a gente estaciona, Jesus passa, a gente ouve, pede ajuda, segue ele e estaciona de novo. Mas naquele caminho a gente já largou o orgulho lá atrás. Agora a gente precisa trabalhar o egoísmo. Aí larga o manto do egoísmo, vai trabalhar ele, segue Jesus, para de novo. O que a gente precisa é ter consciência de quais são os mantos que nós ainda temos. Porque quando a gente pede a cura vem com também toda a parte, né? Aquele receituário. Então, Jesus está dando a receita. Se você não quer ficar doente, você tem que ser bom, caridoso. Você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que ser uma pessoa mais tolerante, mais paciente. Então, nós estamos sendo beneficiados o tempo todo. Jesus está passando todo momento, todo instante na nossa vida. Nós estamos estacionados, às vezes, parados. Melhor, porque hoje só não ouvimos, muitos ainda estão cegos, né, e surdos, não conseguem ouvir Jesus passar, não estão sequer querendo sair do lugar. A gente, pelo menos, está aqui, buscando alguma coisa, tentando ouvir Jesus. E se a gente agora anda só um pouquinho com ele e cai de novo, não se preocupa. Jesus tem uma paciência imensa. Ele vai estar sempre passando, sempre nos convocando, sempre nos chamando. Somos nós que temos que correr atrás dele. Somos nós que temos que gritar a ele, pedindo a ele, mestre, me cura. Somos nós que temos que largar as coisas que nos deixam para trás. E a partir daí é que a gente vai ser fiel, uma fidelidade àquilo que Jesus prega, aquilo que Jesus exemplifica e aquilo que Jesus mostra. Porque, afinal de contas, ele falou, né? Que eu sou o caminho, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, passando, a gente chega à seguinte conclusão. Que como Bartimeu passou por todas essas fases, a gente também vai precisar passar por elas. A fé, então, seria acreditar, confiar e ser fiel. Então, a gente não tem dúvida de que se a gente souber, não é mais acreditar, é saber. Se a gente sabe, se a gente confia e se a gente é fiel, a gente tem fidelidade, nós estamos com a nossa fé robusta, com a nossa fé correta. Então, no livro Renovando Atitudes, essa palestra foi tirada desse trecho aí, que é o grão de mostarda. E, em síntese, ele vai dizer para a gente mais ou menos isso que eu falei para vocês. Ele fala, por exemplo, que fé é um sentimento instintivo que nasce com o espírito. Crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta, saber, de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Ele coloca aí, primeiro, que é sentimento. Ele coloca que é uma certeza absoluta e promove o nosso crescimento pessoal. Ou seja, é algo que vai nos ajudar, que vai nos melhorar. Não é só uma crença, é realmente alguma virtude que a gente precisa adquirir. E aí, segue minha amiga. Ele continua dizendo, como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano, ligado às faixas da fé, é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Então, a gente não nasce com fé, a gente vai adquirindo ela e ela vai ficando cada vez maior. Consequentemente, a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos. É também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Por fim, ele fala que, ao ampliarmos a nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro,
somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Dessa forma, a gente consegue resumir que saber, confiar e ser fiel, fidelidade, são os aspectos que são as bases da nossa fé. Eu ainda tenho tempo, Águida? Tem. Pronto. Quanto? 5 minutos? Tem, tranquilo, tem 10. Pronto. Então, para terminar, eu queria falar com vocês sobre justamente uma outra figura, um outro personagem que também trouxe, né, foi um exemplo também de fé. Paulo, ele, diferente de Bartimeu, ele não era cego, mas ele estava à beira do caminho. Ele, na verdade, a cegueira dele era espiritual. Ele tinha uma fé cega em Moisés. E por conta dessa fé cega, ele foi capaz de perseguir, de matar, de fazer absurdos contra as pessoas, por conta dessa fé irracional que ele tinha. Mas com o tempo, o que aconteceu? Ele virou inimigo de Jesus, e principalmente de todos aqueles que seguiam o carpinteiro, como ele dizia, e na estrada de Damasco ele encontra Cristo. Na hora que ele encontra Jesus, ele fica cego. E foi uma emoção tão forte, tão grande, que ele pergunta, mestre, o que queres que eu faça? Ou seja, ele já sabia que estava diante de um ser grandioso, de um ser que não estava, ele não estava à altura daquele ser. Ele fica cego e nem reclama. Ele vai para Damasco, espera Ananias, né, ser curado por Ananias, e a partir daquele momento que ele é curado, ele começa a seguir o Cristo e dá o salto de fé. É naquele momento que ele vai largando os mantos que ele carrega e vai se transformando nesse Paulo que a gente ouve falar. E interessante que logo no começo, né, ele vai falar: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ele começa a ter uma consciência da essência do mal que existe nele, do manto que ainda prende ele no mal. E aí ele começa a arrancar. Depois, ele passa já a dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A partir desse momento, já a consciência dele já aumenta. Ele já sabe que ele pode fazer tudo, mas não deve fazer tudo. E por final, ele fala: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Bem, Paulo também deu um exemplo de fé, como Bartimeu. Ele também passou pelas etapas que ele deveria passar. E assim, eu sei que está um momento bem difícil, um momento bem doloroso. E para encerrar assim, a nossa conversa, eu só queria trazer uma historinha, que é bem assim simplesinha, mas que eu acho importante. Eu tenho dito ela muito toda vez que a gente vai conversar sobre esse problema que a gente está passando atualmente. Diz que tinha um avião, né? E o avião estava resolveu passar por uma turbulência, e a pessoa aqui, eu, por exemplo, não gosto de avião de jeito nenhum. Mas eu não estava nesse avião. Mas o avião passou por uma turbulência e começou a chacoalhar muito, começou a mexer bastante, e o pessoal começou a ficar desesperado, todo mundo gritando: vamos morrer, o avião vai cair. E tinha um garotinho sentado numa poltrona que estava lá impassível. O avião mexendo e ele quietinho, olhando assim para as pessoas no desespero. Já tinha gente fazendo testamento, já tinha gente entregando a alma a Deus e a todos os santos. E ele lá impassível.
impassível. E o avião subia, descia, chacoalhava e tudo, e todo mundo já no desespero. De repente o avião parou, normalizou, continuou a viagem. E a pessoa que estava do lado do garotinho virou para ele e fez assim: rapaz, você não teve medo do que aconteceu? Ele fez: não. Sério que você não teve medo? Não. Como você não teve medo? Ele: meu pai é o piloto. Então, a gente tem que lembrar que a gente está num avião, a gente está na nave Terra, que infelizmente está muito doente. Talvez a doença que a gente esteja envolvido seja mais espiritual até do que o Covid. Né? Diante das coisas que estão acontecendo, às vezes eu pergunto se existe ainda humanidade neste lugar. Então, a gente vendo a Terra doente, a gente às vezes esquece que quem está no controle é Jesus, que é o governador planetário. Quem está ainda acima de Jesus é Deus, que não nos deseja mal. Então, se a gente puder pensar pelo menos dessa forma, talvez a gente consiga dizer: seja feita a vossa vontade, sabendo que a vontade dele realmente é a vontade que a gente precisa. E para quem fica, para todos nós, somente isso. Muita fé, gente, e muita paz. Muita paz. E obrigada pelo convite mais uma vez. E muita gratidão, que foi lindo. Tá? Foi emocionante, muito, 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 muito bom ouvir você. A gente que é muito grato por tudo que você sempre nos traz, tá sempre com a gente. E a gente que logo vai poder se abraçar. Ai, com fé em Vamos Deus. realmente tirar todo o aprendizado dessa situação. Né? Nós que somos assim, ó, do abraço, a gente sente muita, muita falta, né? Sim, sim, sim. Muita falta. Mas em breve a gente vai poder fazer isso e tomara que realmente tenhamos aprendido, né, um pouco da lição para que não se repita a prova. Né? A gente, vamos tentar tirar 9 nessa prova aí para a gente poder passar ó, tranquilo, não ter que repeti-la. E quero agradecer a todos que estão conosco e pedir a você que, por gentileza, faça a nossa prece de encerramento. Ok. Divino Mestre Jesus, amigo incondicional da nossa alma, ajuda-nos, Senhor, a entender o significado da nossa vida, das nossas provações, de tudo que está acontecendo, passando conosco. Ajuda-nos, Senhor, a aprimorar a nossa fé, a estarmos mais voltados e ligados para a esperança, para a caridade, para a solidariedade, buscando não ter preconceitos, não ser intolerantes, dando o melhor de si para a energia do planeta. Ajuda, Senhor, todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos asilos, orfanatos, aqueles que são cegos e surdos ao vosso apelo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sair do caminho que nos leva ao melhor, auxiliando a todos que pudermos, buscando puxar pela mão todos aqueles que precisam também seguir o caminho. Fica conosco, Senhor, e não desiste de nós. Que assim seja. Assim seja. Muitíssimo obrigada. Que Jesus te abençoe toda a sua família. Um abraço no esposo, um abraço nos meninos, tudo de bom para vocês, viu? Muito obrigada pela companhia de todos aqui. Lembrando que quarta-feira nós temos nosso Evangelho online, às 19h30. E a gente vai se vendo por aqui e em breve pessoalmente, viu? Fique com Deus, Beijo, minha obrigada. amiga. Fica com Deus.
Um abraço bem apertado.